A notícia começou a circular como um sussurro insistente nos bastidores do futebol nordestino, daqueles que surgem primeiro em conversas de corredor, ganham corpo em mensagens privadas, e quando percebemos, já estão na boca da torcida inteira. A chegada de Pikachu ao Santa Cruz para exames médicos é tratada oficialmente, mas o clima que envolve essa movimentação tem muito mais cara de enredo em construção do que de anúncio frio. Iago Pikachu, nome que carrega história, velocidade e identificação popular, aparece como uma peça que pode mudar rumos, reacender expectativas e provocar debates apaixonados. A simples imagem dele desembarcando, sendo observado por olhares atentos e celulares levantados, já cria uma narrativa própria. O torcedor do Santa Cruz, acostumado a viver de esperança e desconfiança ao mesmo tempo, começa a imaginar o que está por trás desse movimento. Não se trata apenas de um jogador fazendo exames, mas de um símbolo que pode representar ambição, ousadia e até uma tentativa de reconexão com dias mais vibrantes. Nos bastidores, comenta-se que o nome agrada, que há gente influente empolgada e que a diretoria vê nessa possível chegada uma chance de impacto imediato dentro e fora de campo. Tudo ainda envolto em cautela, mas o burburinho cresce. Quando se fala em Iago Pikachu, automaticamente surgem lembranças de um atleta versátil, daqueles que parecem feitos sob medida para narrativas de superação e protagonismo. Ele não é apenas lateral, nem apenas meia, nem apenas ponta, ele é um jogador que se molda às necessidades do jogo, algo que agrada treinadores e empolga torcedores. A especulação em torno de sua possível ida ao Santa Cruz carrega esse peso simbólico. Pessoas próximas ao clube comentam que o nome surgiu como uma oportunidade rara, quase um acaso bem calculado. Há quem diga que o Santa Cruz enxerga nele não só o desempenho técnico, mas a capacidade de mobilizar a torcida, de criar identificação rápida. Em um clube onde a arquibancada tem papel decisivo, um jogador carismático pode fazer diferença desde o primeiro contato. Nos bastidores, fala-se em conversas longas, avaliações detalhadas e um cuidado extremo para não criar expectativas exageradas antes da hora. Mesmo assim, é impossível conter a imaginação coletiva. A ideia de ver Pikachu com a camisa tricolor já provoca discussões em programas, rodas de amigos e redes sociais, sempre com aquele tom de será que agora vai? A realização dos exames médicos, apesar de ser um procedimento padrão, ganha contornos quase dramáticos nesse contexto. Para muitos, esse momento funciona como um divisor simbólico entre o sonho e a realidade. Há quem diga que o Santa Cruz não se permitiria avançar tanto se não houvesse confiança mútua. Outros preferem manter os pés no chão, lembrando que exames também servem para dizer não. Ainda assim, o simples fato de Pikachu estar presente, passando por avaliações, já é interpretado como um sinal forte de interesse real. Pessoas ligadas ao ambiente coral comentam que existe um planejamento maior por trás disso, algo que envolve reposicionamento do clube no cenário nacional. A aposta em um nome conhecido pode ser vista como um recado ao mercado e à própria torcida. Ao mesmo tempo, há especulações sobre como ele seria utilizado, em qual função poderia render mais e como se encaixaria em um elenco que busca identidade. Tudo isso acontece enquanto o jogador mantém postura discreta, deixando que o silêncio alimente ainda mais o mistério e a curiosidade em torno de seus próximos passos. O passado de Pikachu em outros clubes pesa nessa história como uma bagagem rica em experiências e emoções. Ele é lembrado como ídolo, como alguém que marcou época e que sabe lidar com pressão. Esse tipo de currículo é exatamente o que desperta interesse em um clube tradicional que busca se reencontrar com sua grandeza. O Santa Cruz, por sua vez, parece enxergar nessa possível contratação uma chance de unir passado e futuro, tradição e modernidade. Comentários nos bastidores indicam que a diretoria acredita na importância de líderes técnicos e emocionais. Pikachu, com seu jeito tranquilo fora de campo e agressivo no jogo, se encaixaria nesse perfil. A torcida, sempre exigente, começa a debater se ele ainda tem o mesmo fôlego, a mesma explosão, mas a maioria reconhece que inteligência tática e experiência também contam muito. Esse equilíbrio entre expectativa e cautela é o que mantém o assunto vivo, sem conclusões precipitadas, mas com uma chama constante de esperança. Outro ponto que alimenta o rumor é a relação do jogador com o futebol nordestino. Pikachu é visto como alguém que entende o ambiente, o clima, a cobrança e a paixão que cercam os clubes da região.
Isso pesa bastante na avaliação de quem toma decisões. Diferente de apostas desconhecidas, ele chega com um histórico que reduz riscos emocionais. Nos bastidores, comenta-se que o Santa Cruz busca alguém que chegue pronto, que não precise de longo período de adaptação. Essa possível chegada também seria uma forma de atrair olhares da mídia, reacender narrativas positivas e reposicionar o clube no debate esportivo. Tudo isso ainda é tratado como especulação, mas cada detalhe observado durante os exames, cada gesto, cada conversa paralela vira combustível para novas interpretações. O torcedor acompanha tudo com atenção, como se estivesse lendo capítulos de uma história que ainda não revela seu final. Enquanto isso, o próprio Pikachu vira personagem central de uma trama que mistura expectativa profissional e curiosidade pública. Seu silêncio estratégico é interpretado de várias formas. Alguns veem como respeito ao clube atual, outros como sinal de que algo grande está sendo costurado com cuidado. O fato é que a presença dele no ambiente do Santa Cruz mexe com o imaginário coletivo. Pessoas próximas afirmam que ele estaria aberto a novos desafios, buscando um projeto que faça sentido esportivo e pessoal. Essa abertura é suficiente para alimentar rumores e criar cenários. A torcida sonha, a diretoria observa, o mercado especula. Tudo acontece em um ritmo quase cinematográfico, onde cada informação, por menor que seja, ganha proporções enormes. E assim, a história da chegada de Pikachu para exames deixa de ser apenas uma nota e se transforma em um enredo cheio de possibilidades, onde nada é confirmado, mas tudo parece possível. À medida que o rumor ganha força, surgem também análises mais profundas sobre o impacto que Pikachu poderia causar no Santa Cruz, caso essa história avance além dos exames. Comentadores e torcedores começam a imaginar esquemas táticos, movimentações ofensivas e até mudanças de postura do time em campo. O nome de Pikachu traz consigo a ideia de velocidade, chegada ao ataque e versatilidade, características que podem transformar a dinâmica de uma equipe. Nos bastidores, comenta-se que o Santa Cruz estaria disposto a adaptar seu modelo de jogo para potencializar essas qualidades. Essa simples possibilidade já é suficiente para gerar debates apaixonados. Alguns acreditam que ele poderia ser o motor criativo que falta, outros veem nele uma peça para equilibrar defesa e ataque. Tudo isso ainda no campo da especulação, mas é justamente esse exercício de imaginação que mantém o torcedor engajado. A chegada para exames funciona como um gatilho emocional, reacendendo conversas que estavam adormecidas e trazendo de volta a sensação de que algo diferente pode estar se desenhando. Também há quem analise o lado psicológico dessa movimentação. Um jogador com a história de Pikachu carrega expectativas naturalmente altas, e o Santa Cruz sabe disso. Pessoas próximas ao clube comentam que existe uma preocupação em blindar o ambiente, caso a negociação avance, para que o peso da camisa não se transforme em fardo. O próprio jogador é visto como alguém experiente o suficiente para lidar com isso. Ele já passou por momentos de glória e pressão intensa, o que pode ser um diferencial importante. A especulação gira em torno de como essa maturidade poderia influenciar o vestiário, ajudando os jogadores mais jovens e criando uma atmosfera de confiança. Para muitos, essa possível chegada não é apenas sobre o que ele pode fazer com a bola nos pés, mas sobre o que representa fora das quatro linhas. Essa dimensão simbólica é frequentemente lembrada por quem acompanha de perto o cotidiano do clube. Outro aspecto que surge nas conversas é o impacto fora de campo. A presença de Pikachu no Santa Cruz poderia significar maior visibilidade, engajamento da torcida e até novos movimentos comerciais. Embora ninguém fale abertamente sobre isso, é claro que um nome conhecido movimenta mais do que apenas o jogo. Torcedores imaginam camisas vendidas, arquibancadas mais cheias e uma energia renovada em torno do clube. Essa expectativa cria uma pressão silenciosa, mas também uma motivação extra. Nos bastidores, fala-se que a diretoria está ciente desse efeito colateral positivo e que isso pesa na avaliação final. Mesmo assim, tudo é tratado com cautela, pois o futebol já ensinou que grandes nomes não garantem sucesso automático. Ainda assim, o simples fato de esse debate existir já mostra como o rumor ganhou proporções significativas. A história recente do Santa Cruz também entra na equação dessa especulação. Um clube tradicional, com torcida apaixonada, que busca se reerguer e reencontrar seu caminho, vê em movimentos como esse uma oportunidade de virar a página.
Pikachu, por sua vez, aparece como alguém que pode simbolizar essa virada, mesmo que isso ainda esteja apenas no campo das ideias. Comentários de bastidores indicam que há um desejo de reconstrução mais sólida, sem promessas vazias, mas com ações que sinalizem ambição. A chegada para exames é vista como um desses sinais. O torcedor, atento, tenta ler nas entrelinhas, buscando entender se esse é apenas um capítulo isolado ou parte de um plano maior. Essa incerteza mantém a narrativa viva e cheia de tensão. Enquanto isso, o próprio jogador segue sendo observado em cada detalhe. Sua postura, sua linguagem corporal e até suas interações informais são analisadas como se escondessem pistas sobre o futuro. Há quem diga que ele parece confortável, outros afirmam que mantém distância calculada. Tudo vira interpretação. Esse clima de novela esportiva é típico do futebol brasileiro, onde rumores ganham vida própria e se alimentam da paixão coletiva. Pikachu, mesmo sem dizer muito, se torna o centro de um furacão de expectativas. Para o Santa Cruz, essa tensão pode ser positiva, desde que bem administrada. Para o jogador, é mais um capítulo de uma carreira marcada por desafios e reinvenções. No fim das contas, o que se tem é uma história em aberto, cheia de possibilidades e carregada de emoção. A chegada de Pikachu ao Santa Cruz para exames é o ponto de partida de uma narrativa que ainda não revelou seu desfecho. Tudo é tratado como especulação, como um rumor que cresce a cada conversa, a cada comentário, a cada olhar curioso. O futebol vive desses momentos, onde a imaginação corre solta e a esperança encontra espaço para florescer. Seja qual for o próximo passo, o fato é que essa movimentação já cumpriu um papel importante, reacendeu o debate, mobilizou a torcida e colocou o Santa Cruz novamente no centro das atenções. E enquanto não há confirmação definitiva, resta acompanhar, especular e sonhar, porque no futebol, muitas vezes, a expectativa já faz parte do espetáculo. Com o avanço dos comentários e a permanência do nome de Pikachu no centro das atenções, o ambiente ao redor do Santa Cruz começa a ganhar um clima diferente, quase elétrico, como se algo estivesse prestes a acontecer a qualquer momento. Nos bastidores, pessoas ligadas ao clube evitam confirmações diretas, mas também não fazem esforço para esfriar o assunto, o que acaba alimentando ainda mais a imaginação coletiva. A presença de Pikachu para exames passa a ser interpretada como um gesto calculado, daqueles que servem para testar terreno, sentir o ambiente e medir reações. A torcida, sempre sensível a sinais, percebe essa movimentação como uma espécie de ensaio geral. Há quem diga que o clube quis observar não apenas o atleta, mas também a resposta emocional do público, entendendo quanto esse nome ainda mobiliza paixões. Essa leitura transforma um simples procedimento médico em um evento simbólico, carregado de significados. O Santa Cruz, com sua história marcada por altos e baixos, parece consciente de que decisões desse tipo vão além do futebol jogado, tocando diretamente na relação com sua massa de torcedores. Ao mesmo tempo, cresce a curiosidade sobre os bastidores da decisão do próprio Pikachu. Pessoas próximas ao jogador comentam, em tom especulativo, que ele estaria em um momento da carreira em que valoriza mais do que apenas números ou status imediato. A ideia de participar de um projeto desafiador, em um clube de tradição e torcida apaixonada, surge como algo sedutor. O Santa Cruz, nesse cenário, aparece como um palco interessante para um atleta que já viveu grandes momentos e agora busca novos significados. Essa possível motivação pessoal adiciona camadas à narrativa, tornando tudo mais humano e menos mecânico. Não se trata apenas de encaixe técnico ou financeiro, mas de identificação, propósito e desejo de escrever um novo capítulo. Essa leitura é repetida em conversas informais, como se todos tentassem entender o que se passa na cabeça do jogador enquanto ele caminha pelos corredores do clube. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Outro ponto que ganha força nas especulações é o impacto que uma eventual chegada definitiva poderia ter na autoestima do elenco. Jogadores que já estão no grupo seriam naturalmente influenciados pela presença de alguém com a bagagem de Pikachu. A simples convivência diária com um atleta experiente pode elevar o nível de concentração e profissionalismo. Nos bastidores,
Comenta-se que a comissão técnica vê esse tipo de liderança com bons olhos, mesmo que ainda tudo esteja no campo das possibilidades. A ideia de ter alguém que já enfrentou grandes desafios e sabe lidar com pressão é vista como um reforço invisível, mas extremamente valioso. Essa percepção faz com que o rumor ultrapasse a esfera da torcida e passe a ser debatido internamente, sempre com cuidado para não criar expectativas descontroladas. Ainda assim, o clima de curiosidade e antecipação se espalha, como se todos aguardassem um sinal definitivo. A torcida, por sua vez, vive um misto de empolgação e prudência. Muitos já se permitem sonhar, imaginando Pikachu em ação, contribuindo com sua velocidade e inteligência. Outros preferem adotar um discurso mais contido, lembrando que o futebol é imprevisível e que nem toda especulação se concretiza. Esse contraste de sentimentos é típico de quem já viveu muitas promessas e decepções. Ainda assim, mesmo os mais cautelosos admitem que algo diferente paira no ar. A simples possibilidade de um nome desse porte vestir a camisa tricolor desperta memórias, cria expectativas e reacende a chama da esperança. Nas redes sociais e nas conversas de arquibancada, o assunto domina, sempre acompanhado de frases no condicional, reforçando o caráter especulativo da história. Também se comenta que o Santa Cruz estaria atento ao momento certo de agir, sabendo que decisões precipitadas podem custar caro. A cautela demonstrada publicamente contrasta com a intensidade dos bastidores, onde análises e conversas se acumulam. Pikachu, nesse contexto, é visto como uma oportunidade que exige equilíbrio entre emoção e razão. O clube sabe que a torcida quer respostas rápidas, mas também entende a importância de um planejamento sólido. Essa tensão entre expectativa e responsabilidade torna a narrativa ainda mais envolvente. Cada dia sem uma definição clara é interpretado de diferentes formas, ora como estratégia, ora como indecisão. Esse jogo de percepções mantém o rumor vivo e pulsante. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.